Olá, meu nome é Marina Shelton, sejam muito bem-vindos ao meu canal Futuro Food. Gente, hoje eu vou apresentar para vocês uma receita de um pão simplesmente fofinho, maravilhoso, receita super fácil de fazer, com poucos ingredientes e um pão barato. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como fazer esse pãozinho maravilhoso aí no conforto da sua casa, um pãozinho que é igual pão de padaria. Se você nunca fez pão, não tenha medo, porque é fácil de fazer. Então vamos lá aprender a fazer esse pão maravilhoso. Gente, vamos começar a fazer o nosso mix aqui. Aqui eu tenho 100 gramas de farinha de arroz branca. E aqui eu tenho a mesma quantidade de polvilho doce, 100 gramas. Nas medidas de xícara, para quem não tem balança, a minha goma, a farinha de arroz deu essa quantidade na xícara e deu 3/4. E o polvilho doce deu um pouquinho acima, que é tipo 1 centímetrozinho para encher, que é geralmente a medida que eu uso quando eu uso a minha medida, eu nunca completo ela até em cima, que seria 240 ml ela tem. Eu sempre deixo menos. E aqui eu tenho 50 gramas de amido de milho. Vamos misturar tudo aqui para poder fazer o nosso mix. Esse é um mixzinho à parte, diferente daquele mix que eu já ensinei para vocês. O amido de milho sempre gruda um pouquinho na xícara. E a goma xantana. Gente, se vocês quiserem aprender a fazer uma goma xantana, um pão sem goma xantana, se vocês deixarem nos comentários, eu vou ensinar para vocês como substituir a goma xantana. Mas nesse aqui eu vou usar. É 1 colher de chá e meia. A colher de chá e depois dela tem a meia colher de chá. Passou o dedinho em cima, essa é a medida. E aí, já tenho aqui o sal também, que é 1 colher de chá. Vou fazer o mix aqui, que é todos os secos juntos. Esse é um pãozinho barato, gente, então ele não tem farinhas assim ricas. Ele é um pão só de farinha, mas a maioria das pessoas gosta de pão que custe um pouquinho menos. Então, eu tô fazendo esse pão um pouquinho mais barato aí pra vocês. E aqui, o meu bowl tá com água quente, que é para poder dar uma aquecida nele, porque eu tô numa temperatura muito baixa. Isso também ajuda os pães pro que eu vou usar aqui, ajuda o pão a ter essa fofura toda. Eu vou dispensar essa água. Aí, meu mix todo pronto, vou reservar aqui. E aqui eu vou adicionar uma clara. Esse meu ovo pesou 62 gramas. Eu tirei só a clara, não pesei. Mas vou adicionar aqui o vinagre de maçã, que é meia colher. E o azeite de oliva, que é 30 ml, equivalente a 2 colheres de sopa. Meu azeite de oliva é muito verde porque ele é orgânico. E agora eu vou bater isso aqui. E aí, gente, vocês podem bater com fouet ou com a batedeirinha de mão. Vai a critério de cada um. Eu vou bater com a batedeira porque eu tô cansadinho muito.
gente, bati por 1 minuto, é o tempo suficiente para ela já ficar assim, com essa espuminha. Não precisa, ela não vai chegar a ponto de neve. E aí eu já vou adicionar aqui 1 colher de agave, que pode ser açúcar, pode ser mel, melado, o que você usar aí. Eu só tô usando esse porque eu evito um pouco o açúcar. Quando eu posso, eu evito. Agora tem coisas que não dá, gente. Aqui eu tenho 200 ml de água morna, aquele morno que você coloca o seu dedo e é confortável. Então vou adicionar aqui, que isso vai ajudar nosso pão. Sempre aquela coisa, eu não coloco toda a água, eu sempre coloco menos. E aqui eu deixei o fermento para mostrar para vocês. Eu tenho 1 colher de chá de fermento, que é 3 gramas. Vou misturar aqui no nosso mix, juntar tudo. E vamos começar a colocar aqui na... Nunca coloque a água toda, porque, gente, cada lugar com uma temperatura diferente vai fazer as farinhas puxa diferente. Então, nunca coloque toda a água em uma receita, a quantidade que está marcando nela, porque você pode não perder sua massa aí. Então, coloque sempre de pouco para você não ter problemas. E assim você acertar o seu pão sem problema. E aí, só agregar bem os ingredientes. É uma massa linda, bem lisinha. Uma cor maravilhosa. Olha, gente, esse é o ponto da nossa massa. Uma massa com uma liga boa. Acrescentar mais 1 graminha de água aqui. Massa de pão de forma. É uma massa parecida com pão, com massa de bolo, só que um pouquinho mais dura que uma massa de bolo. É uma massa que você faz aquele montinho ali, olha, e ela não espalha, ela fica. Olha, esse é o pontinho da nossa massa. E simples assim, fazer um pão, gente, não pode ter medo. Fazer pão é algo que você tem que confiar, acreditar que vai dar certo e fazer. Se você tem medo, você acaba transferindo isso para o seu pão e ele não dá certo. Eu tenho uma forma aqui de 10 por 7, 17 por 10 por 7 de altura. Ela é uma forminha um pouquinho alta. Eu só untei ela com azeite, porque eu usei azeite na receita, então vou usar azeite. Vocês podem estar usando óleo de girassol, manteiga. Esse pão dá certo com todas os óleos aí que você quiser. Eu não aconselho muito o óleo de coco, porque o óleo de coco deixa os pães muito duros depois, e aí você não consegue... Você pegar uma colher para pôr na água. Minha colher tá suja aqui de azeite, mas mesmo assim precisa molhar. E aí encaixou. Normalmente eu coloco papel nas minhas formas para poder ser mais fácil de desenformar. Mas vou fazer esse só com a forma untada para vocês verem também que dá certo e não ter medo de fazer.
Molhou a colher, alisou tudo. Importante que os cantinhos fiquem preenchidos para que o seu pão não fique com buraquinho nos cantos, tá? E aí, depois de feito isso, olha, seu pãozinho tá todo acomodadinho ali. Você vai colocar um plastiquinho filme e deixar ele crescer por mais ou menos 1 hora. Esse pão vai ser de uma fermentação só. Não vai ter fermentação depois de tirar. Então, ele já vai fermentar aqui. Eu vou colocar ele em um lugarzinho mais quente, que é a minha casa está completamente fria, mas se você está num lugar quente, você sabe que ele vai fermentar mais rápido, né? Então, vou colocar o tempo, mais ou menos, que a gente terminou aqui, para eu poder saber em quanto tempo ele vai fermentar. Mas, claro, se você está em um lugar mais quente, você sabe que ele vai fermentar mais rápido. Então, você tem que ficar sempre de olho. Aquela coisa, fazer pão, você não pode esquecer ele lá num lugar e fazer as coisas no olhar. Então, você tem que estar sempre olhando. Eu vou colocar ele dentro do forno, que é o lugar que está mais quentinho aqui na minha casa. E antes de dar o tempo dele chegar, ele crescer, eu vou ligar o forno para aquecer. Gente, 1 hora e 20 minutos que o nosso pão está fermentando. Olha, esse buraquinho é sinal de que está fermentado. E ali tinha uma marquinha da massa que ficou na lateral. Então, ele cresceu. Ele ainda vai crescer bastante lá dentro do forno. Vou espirrar uma aguinha. Olha, tem alguns buraquinhos já. Isso é sinal de que fermentou muito já. Vou colocar umas sementinhas, porque pão tem que ter uma sementinha em cima, né, gente? Porque aumentar aí os nutrientes dele. Mas se você não quiser colocar semente, não coloque, tá? E aí, depois da semente, a gente coloca espirra mais água e vamos levar para assar a 200 graus. Gente, exatamente 30 minutos, nosso pão tá pronto. Olha essa fermentação, olha. O alarme ali do forno deu exatamente 30 minutos, assadinho, ó. Agora vamos esperar esfriar para a gente poder dar uma passadinha de faca aqui nas laterais e desenformar ele. Como eu não usei papel, eu vou esperar ele esfriar um pouco para eu poder fazer isso. Gente, já praticamente frio o meu pão. Vou passar assim o ideal é que seja algo que não seja faca pontudo para poder não... E aí, olha, já descolou aqui. Olha que bonitinho isso. E agora vamos esperar ele terminar de esfriar completamente. Eu não gosto de deixar esfriar na forma porque ele transpira um pouco, tá vendo? Tá um pouco molhado. Por causa do calor, então isso acontece. Por isso que eu gosto de colocar papel nas minhas formas, que assim eu consigo tirar o pão super quente ainda. Só puxou o papel e já tá. Gente, chegou o momento de cortar. Coisa mais linda, olha aqui. Olha aí, gente. Olha a fofura desse pão. Olha a fofura desse pão. Vou cortar aqui assim, no meiozinho. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Então, gente, não deixe de fazer esse pão maravilhoso, porque é muito fácil e eu vou deixar 2 vídeos aqui para você estar vendo com mais receitas de pão, se é a primeira vez que você está aqui no meu canal. E se ainda não curtiu, dá uma curtidinha aí que ajuda o canal. E também compartilha com aquele amigo que é intolerante ou que gosta de uma dieta saudável. Não deixe de fazer isso, que ajuda muito o canal. Então, veja o próximo vídeo.